Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta para mais uma edição do nosso programa ZR News TV, uma parceria entre a casa e a ZR com Assessoria de Comunicação, a nossa empresa. Como é bom estar aqui, trazer histórias de sucesso, dividir trajetórias bem-sucedidas, trazer exemplos, inspirações e muito mais. Foi assim no primeiro ano do nosso programa, o ano passado, e prossegue também em 2025. E quem está comigo mais uma vez é meu querido amigo e co-apresentador Paulo Jesus. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Zé? É um prazer, uma honra estar mais uma vez, começando esse ano com muita disposição e muita alegria. Ok. E mais um advogado hoje, aliás, um grande causídico, um jurista, eu diria que é referência na área de seguros e também do transporte internacional, referência no Brasil e fora dele. Eu vou tirar o doutor porque ele me proibiu de tratá-lo como doutor. O Paulo Cremonesi. Cremonesi, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, muito obrigado. Zé, é uma honra estar ao lado do Paulo Jesus, um jovem e talentoso advogado e agora conselheiro da OAB. Isso. É uma pessoa muito querida e que eu possa levar alguma mensagem positiva aí aos espectadores, a quem acompanha a TV Santa Cecília. É uma honra, é uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente fez o máximo para você estar aqui com a gente, dada a tua agenda, dentro e fora do Brasil, né, Cremonesi? E eu vou começar pelo que você mencionou agora, não é? Primeiro que o Paulo Jesus, que é um profissional aí que está muito bem qualificado, tem se destacado, teve um ano extraordinário em 2024, está aqui com a gente, um querido amigo, não é? E eu costumo ensinar para os meus filhos algo muito importante que está dentro do que você colocou nas entrelinhas, né? Que o nosso trabalho, a nossa conduta fala por nós. É por aí? É por aí. Eu tenho certeza absoluta, é uma redundância falar certeza absoluta, mas é para enfatizar o quanto isso é importante. Eu acho que a única coisa que a gente tem realmente a prezar com a própria vida é o nome. Nós podemos perder tudo na vida, menos verdade, o nome. Verdade. E é por isso que eu fico muito feliz em poder dividir esse espaço com o Paulo. Nós nos conhecemos lá dos tempos acadêmicos, né? Infelizmente não podemos conviver como gostaríamos, a correria do dia a dia, mas o pouco que eu convivo com ele é o suficiente para... Ele não precisa, mas se fosse necessário, dar uma chancela de idoneidade, de caráter, de boa vontade, de espírito participativo. Então, é uma pena que eu não possa conviver mais com ele, com você, como eu gostaria. São pessoas fantásticas. Bom, o ano está uma alegria. Vamos cuidar disso, não é? Caminhar bem esse ano, né? Agora, Paulo Jesus, professor Cremonesi é literalmente seu professor. Fala um pouquinho do que ele representa na tua trajetória. Eu quero ouvi-lo bastante, mas eu não poderia deixar de mencionar a minha alegria de estar ao lado dele aqui, que na área acadêmica foi simplesmente a minha maior referência enquanto professor. Desde que eu descobri que alguém tinha que ter uma profissão, que ser advogado criminalista e professor de direito, na faculdade, daí por diante há 10 anos. E o professor Cremonesi foi meu professor no primeiro ano, e ali em Direito Constitucional eu falei, eu quero ser professor que nem esse professor. Que legal. E aí, além de ter sido professor, completo 10 anos na área acadêmica agora, 15 anos como professor, se contar com cursinhos, mas na universidade, e estar ao lado dele agora, não chamá-lo só de professor, mas também de amigo, isso para mim é uma grande honra. Eu vejo aí duas vertentes de uma palavra que, infelizmente, é algo muito raro que eu prezo muito, se chama reconhecimento. Aqui tem ele como alguém que reconheceu a tua influência na vida dele, e você também, mesmo com todo o teu status profissional e o que você alcançou, você fala, poxa, eu também sou passível de erros, né? Então são duas vertentes, reconhecer aqueles que nos ajudaram e, ao mesmo tempo, quando a gente, às vezes, eu também corro esse risco diariamente, né? A gente faz opinião, acaba fazendo juízo de valor sobre as pessoas, mas a gente vem diminuindo, aprendendo. Mas isso acontece mesmo, né, Paulo? Eu queria que a gente falasse disso, o reconhecimento, que eu acho que é uma via de mão dupla, né? À medida que alguém nos torna referência, a nossa responsabilidade aumenta também. Eu sei que é meio filosófico, mas a gente está aqui, mas é para devagar mesmo, né? Porque a gente está falando de valores. E valores são coisas que são indeléveis, são coisas que a gente tem que pautar e segui-los por toda a nossa vida e transmitir às futuras gerações também, né? Acho que falta um pouco dessa visão sistêmica, né, para a gente, não querendo ser, não é coach, não, que eu não gosto nem disso, mas eu acho que é uma percepção de vida também, né? Você fazer aquele, quando a gente era criança, lembra? Faça o exame de consciência, né? Ele é válido sim, sempre.
Hoje as pessoas conhecem o professor Paulo, conhecem a reputação do trabalho dele. Mas muitas pessoas, talvez para isso serve esse programa, né? Para conhecer um pouco mais do entrevistado. Professor, o senhor sempre teve certeza da sua vocação com relação à advocacia, ao direito? E como foi a sua jornada? Foi uma jornada tempestuosa? Foi uma jornada tranquila? A gente conhece a sua trajetória profissional agora, enquanto advogado consolidado, mas enquanto aluno, enquanto naquele momento de escolher uma carreira, o senhor já sabia exatamente que queria fazer direito? Teve dúvidas? Como é que foi rapidamente, como é que foi essa jornada? Isso é legal. Muita dúvida. E se eu falar que eu não me sinto vocacionado, pode parecer aquela falsa humildade que nada mais é do que o ego disfarçado. Mas eu não me sinto vocacionado. Eu, quando jovem, eu tive uma dúvida sincera entre o sacerdócio e a carreira militar, porque meu pai era da Marinha do Brasil. Aí eu percebi que eu tinha e tenho um encantamento religioso, espiritual, mas não o suficiente para ser um sacerdote. É claro que quando eu escuto homilia, e às vezes eu não gosto muito, eu falo, poxa, se eu fosse sacerdote eu falaria isso, aquilo. Mas também não deixa de ser uma manifestação egóica, né? Então todo mundo acha que é capaz sempre de falar alguma coisa boa. E nem sempre isso é verdade. E aí eu pensei em entrar para a Marinha de Guerra. E estudei, eu não era gordo, estava preparado fisicamente, a prova de seleção é difícil para o oficialato da Marinha, e não passei em Química. Eu fui muito bem em português, Física, História, Geografia, mas eu não consegui a nota 7 em Química. Então a Química me derrubou. E aí o meu pai, que não queria que eu fosse militar, meu pai militar não queria que eu fosse militar. Meu pai era entusiasmado com o direito, sempre foi. É claro que não se mede uma vocação por isso, mas qualquer filme com remissão à justiça, à advocacia, ele não só assistia, como queria que eu assistisse ao lado dele. Ele me incentivou a fazer a faculdade. Passei, falei, não vou perder um ano, vou estudar novamente para o concurso da Marinha, mas esse ano eu estudo direito. Aí eu gostei. Não é necessário, não o caso do Paulo, porque o Paulo é tribuno, não é necessário para o advogado ser um príncipe da oratória. Mas é bom que ele saiba falar, é bom que ele seja articulado. Não é necessário para o advogado ser uma espécie de Machado de Assis, né? Mas é bom que ele escreva bem. E eu acho que eu falo razoavelmente bem, e acho que escrevo razoavelmente bem, e gosto de pensar o direito. Então, nesse sentido, talvez eu tenha vocação. Mas não é aquela vocação que nasceu, que sai das entranhas. Uma voz interior, né? Às vezes eu tenho, alguns amigos falam assim, nossa, você é apaixonado pelo direito? Eu falei, não, eu não sou apaixonado. Eu gosto do que faço, eu trabalho, eu me dedico, mas eu tenho muita reserva com a palavra paixão, porque ela é usada de forma hiperbólica, né? E as pessoas supervalorizam a paixão. E eu gosto sempre de lembrar, no meio da Alemanha estão sepultados exércitos de bárbaros que eram apaixonados contra as legiões romanas. Só que as legiões romanas eram bem treinadas, eram fortes, eram disciplinadas, não se moviam pelas paixões, se moviam pelas missões, pelos interesses legítimos de então, e eram determinadas, sabiam o que queriam. Os bárbaros estavam defendendo suas terras, então eles eram apaixonados, mas a paixão ela começa e se exaure com a mesma facilidade. Verdade. É aquele fogo ardente. Paixão é bom, mas não pode ser, não sei se estou certo ou errado, né? Mas não pode ser o elemento condicionador de absolutamente nada. A disciplina é mais importante, a coragem. O advogado tem que ser corajoso. Sim. O advogado tem que admitir erro. O advogado tem que reconhecer que ele não é autossuficiente. Sim. O advogado tem que enxergar seus próprios limites, mas ele não pode ter a palavra medo no seu dicionário. E eu peço perdão por esse tom professoral, até imperativo, talvez crie aí uma antipatia com o espectador, mas aqui rasgando o coração, sendo muito sincero, eu já adverti vários advogados mais jovens do escritório pelo uso da palavra medo. Não, eu tenho medo de tomar esse caminho. Não, você não tem medo. Você tem justo receio
você tem preocupação, mas tire a palavra medo do seu coração. O medo ele é importantíssimo, mas ele não pode nos embotar. Para o advogado, ele tem que estar lá, no subconsciente, no coração, mas ele não pode, de forma alguma, ser vocalizado e externado. Porque se ele tiver medo, imagina, no início da... Agora não, porque ele é um tribuno experiente. Mas imagina um garoto com uma beca, enfrentando um promotor muito provavelmente mais velho, o Borba, experiente, o lenda aqui do Tribunal do Júri de Santos, experiente, com a vida, porque eu tenho muita responsabilidade, mas eu trabalho para a empresa. Ele defende pessoas. Então imagina a coragem que ele teve que ter, principalmente no primeiro júri dele, sem experiência alguma, confiando no talento, confiando no esforço, confiando no estudo. Se ele se deixasse guiar pelo medo, ele não faria nada. Verdade. Então, advogado não pode ter medo. Isso é. Sem dúvida. Advogado não pode ter medo e não pode perder prazo. São as duas. Quando alguém mais jovem fala assim, Paulo, o que você acha importante? Não tenha medo e não perca prazo. Você pode ser derrubado porque a tese do seu adversário é melhor. Já aconteceu várias vezes de eu estar no tribunal, ao ouvir a sustentação oral do adversário, eu falo, ele está certo. Teve uma vez até que eu ganhei, mas a advogada me convenceu, uma advogada do Rio de Janeiro. A exposição dela foi brilhante. Quando acabou o julgamento, eu falei para ela, olha, não sei se serve de consolo. Infelizmente, os desembargadores, felizmente para mim, felizmente para você, os desembargadores não prestaram atenção ao que você falou, mas você me convenceu. E dali em diante eu mudei, naquele ponto, naquele assunto, eu mudei a minha forma de interpretar o direito marítimo e de aplicar o direito marítimo. Então, nós estamos constantemente aprendendo com os adversários, com os amigos, eu espero em Deus ter poucos inimigos ou nenhum, mas com os inimigos, o comportamento que causa repulsa é um comportamento que ensina. Então, a vida é cheia de oportunidades. Não sei se ficando mais velho, a gente fica mais emotivo, mais sensível, né? Então, fica mais sábio também, né? Mais sábio, eu acho que sim. Ok. Doutor Paulo Cremonesi, olha o doutor aí. Doutor Paulo Jesus também é o jargão da advocacia, né? E fico muito feliz de estar com vocês aqui, porque vocês sabem que o meu filho está a caminho, 8º período, né? Do direito também. Que orgulho que eu tenho dessa profissão, que eu acho maravilhosa, porque a busca pela justiça é uma das mais sagradas missões que um ser humano pode ter, não é? Bom, voltamos já com o segundo bloco do programa ZR News TV. De volta com vocês aqui na Santa Cecília TV, com os nossos convidados, com o apresentador Paulo Jesus e o advogado Paulo Cremonesi, atuante na área do seguro, do transporte internacional, do direito marítimo. Eu vou estar com o Cremonesi para falar, realmente, eu estava lendo outro dia, né, te acompanho muito nas redes sociais, né? Por exemplo, você trabalha no mundo inteiro, né? Então, essa questão do seguro, dos sinistros, tal, do transporte marítimo, é um trabalho diuturno, até por questão do fuso horário, então não tem hora para acontecer um caso para você atuar. Como é que é esse desafio? Por mais que eu tenha no bloco anterior criticado a palavra paixão, aqui eu faço uso dela com sabedoria. É apaixonante, porque não existe rotina. Eu não sou um inimigo da rotina. Tá. Eu acho que as pessoas falam muito mal da rotina e não dão o valor à rotina. A rotina é boa. Ela pode ser enfadonha em alguns casos, mas ela pode ser boa porque ela dá uma guia, uma guia mestra às pessoas. Entretanto, quando você tem uma vida profissional agitada, isso acaba se revelando mais prazeroso. Então, uma advocacia é realmente diferente por isso. É uma atuação extrajudicial tão forte quanto a judicial, a possibilidade de conversar com pessoas do mundo todo. Não há um dia igual ao outro, não há um dia entediante, um dia entediante seguindo a outro, né? Sempre as coisas são diferentes. Haverá o recesso forense agora, mas lá para o escritório, a gente evidentemente vai dar folga para toda a turma, mas há o plantão, porque os sinistros acontecem. Os transportes marítimos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais, eles continuam. E os danos também, os acidentes, incidentes, então nada para. Né? Ainda bem, para a economia, para o bem de todo mundo, para o bem do patrocinador da TV Santa Cecília, para o bem da universidade, para o bem do empresariado santista, para o bem dos trabalhadores da região, até porque Santos tem como
o coração da sua economia, o porto, as coisas continuam. Dia e noite, dia e noite. Então, esse é um lado bacana. E, além disso, eu não tenho uma boa vivência como deveria ter, me dedicar mais às instituições, mas eu tenho uma vida acadêmica razoavelmente forte. Eu gosto, eu me dedico. Então, agora daqui a alguns dias, eu estarei em Portugal para conversar com a minha orientadora do doutoramento lá de Coimbra. Em maio, como eu falei, o evento, o Congresso Franco-Brasileiro de Direito Marítimo, outros eventos diretamente organizados pelo escritório, ou que o escritório apoia. É um manancial. O direito dos transportes são muitos temas. Eu não vou falar aqui para não usar o juridiquês e não aborrecer o espectador, mas se alguém estuda o direito, principalmente essa casa tem uma escola de direito poderosíssima, alguém que nos assiste, estuda o direito, pense com carinho em direito dos seguros, pensa com carinho também no direito dos transportes. Eu sei que o direito penal é muito mais apaixonante, todo aluno pensa no direito penal, todo aluno gosta do tribunal do júri. Eu, no início da carreira, participei de algumas sessões do tribunal do júri como advogado dativo, convidado pelo juiz Frederico, então o titular do tribunal do júri de São Vicente. E eu sou apaixonado. Eu adoraria que o sistema brasileiro fosse como... Tudo júri, né? Muitos júri, júri. Adoraria, mas infelizmente não é. Entretanto, essa satisfação ela se dá com as sustentações orais nas cortes superiores. O direito dos seguros ele é um campo que pode e deve ser melhor explorado pelos estudantes e futuros profissionais, porque não há uma atividade econômica razoavelmente saudável e forte que não seja amparada por um contrato de seguro. Todo mundo que nos assiste, todo mundo que aqui, os espectadores não veem, mas há a turma aqui dos bastidores, trabalhando, operando os instrumentos que permite que o programa seja exibido, todo mundo tem pelo menos uma apólice de seguro. Todo mundo ou é segurado diretamente ou é beneficiário de uma apólice de seguro. E nós, no Brasil, precisamos desenvolver essa cultura do seguro. Porque por uma quantia módica é possível curar grandes tragédias. Né? Rio Grande do Sul mesmo, né, Rio Grande do professor? Sul. Nós tivemos Rio um Grande do exemplo Sul. agora recente, o ano passado, a tragédia no Rio Grande do Sul, que as seguradoras atuaram firmemente, né? Firmemente, fecharam um bloco de apoio aos segurados e eu posso afirmar em boa fé, com bastante autoridade, com bastante transparência, que aqueles empresários, trabalhadores, vítimas amparados por apólices de seguro, conseguirão reerguer suas vidas com mais rapidez e intensidade do que os que não tinham proteção de seguro. Infelizmente é feio dizer isso, mas a tragédia do Rio Grande do Sul não deixa de ser uma boa propaganda da importância do seguro. Paulo, quer Não, acrescentar mais é alguma? fundamental. Essa questão dos seguros, nós já conversamos muitas vezes em outras entrevistas, né, professor? E as pessoas podem imaginar que as seguradoras, elas, em razão do sinistro ter sido gigante no Rio Grande do Sul, que o mercado segurador se abalou ou passou por algum apuro. Como ficou o mercado segurador diante de uma tragédia tão grande quanto essa? É claro que o mercado sangrou, foram bilhões e bilhões, ainda são, né? Muitos seguros estão em fase de regulação, muitos sinistros em fase de regulação, porque a tragédia foi grande, mas a seguradora tem que ter certeza que aquele que pleiteia a indenização fez e faz jus ao recebimento. Mas o mercado praticamente já recuperou boa parte disso com o crescimento da procura dos seguros. Lembrando sempre que o seguro, qualquer contrato de seguro, ele tem como princípio informador o mutualismo. Como é que eu posso explicar isso rapidamente para quem nos assiste? Todos nós, segurados, estamos ligados ao mercado segurador. Quando um segurado sofre um dano e reclama uma indenização de seguro, todos nós pagamos um pouco. A ideia é muito bonita, ela é até filosófica, né? No outro bloco você falou filosófica, ela é filosófica. Se todo mundo perder um pouquinho, ninguém perde demais. Se todo mundo contribuir um pouquinho, aquele que for vítima será integralmente beneficiado. E assim, o giro do seguro e o giro dos negócios e a possibilidade de se ter um pouco de certeza
numa vida que é marcada pela impermanência. Nós não sabemos. Eu estou aqui com eles, muito feliz, muito contente, e de repente à noite eu posso ter um derrame. Normalmente eu falo isso com a dureza, a realidade, né? Técnica, quase que existencialista, né? Como se fosse um Albert Camus, né? A teoria do absurdo. Mas e algumas pessoas não gostam, mas nós temos que encarar isso com uma realidade assim, poética até. A impermanência da vida. Eu estou aqui, estou contente, conversando com meus amigos, falando com quem eu não conheço, mas prestigia com a audiência, cercado por gente que está trabalhando, batalhando pela vida, e de repente eu posso morrer, eu posso ou sofrer um acidente, ou vamos a algo menos grave, mas que é aborrecedor. Ao sair, eu deixei o carro no estacionamento, bateu o carro. Pode acontecer. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Por isso temos que ter mecanismos de calibragem para ajudar no controle dos danos, né? Ou seja, esses danos, dirimir os danos. Então, esse é o objetivo do seguro. Bom, estou à vontade aqui, que eu tenho seguro de vida, seguro de residência, seguro do carro, que você possa imaginar. É um investimento. Às vezes a pessoa... Seguro-saúde, Às vezes... Eu estou gastando dinheiro à toa, né? A pessoa pensa essa bobagem. Na hora né? que acontece algo imprevisto, você vai ver onde é que você estava e onde você poderia estar. Né? Principalmente para quem... Aqui um recado, eu não sou corretor de seguros, mas eu vou falar como se fosse né, fazer uma propaganda. Se você passa por um problema econômico, uma adversidade, perdeu o emprego, ou seu negócio não deu certo e você tem dívidas, corte tudo o que for possível. Só não corte aquilo que é fundamental para a sua saúde e o seu seguro. Porque se acontecer alguma coisa, a sua situação vai ficar ainda pior se você não tiver a recuperação patrimonial imediata e integral. Então, não se trata de uma crueldade de falar assim, ó, porque eu trabalho para esse segmento, então eu quero que você prestigie esse segmento. Não é isso. Corte tudo, menos aquilo que, se acontecer o pior, você não terá como se levantar. O seguro permite isso. Bom, só não temos seguro para a TV, que o tempo é limitado, né? Uma conversa ótima, vamos repetir, eu quero a sua presença no nosso programa de rádio o mais possível ao longo desse ano. Mas, Paulo Jesus, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Que bom ter você com a gente. Poxa, muito obrigado você, Zé. Um prazer estar aqui, um prazer estar aqui com o professor, deixar um abraço a vocês e um abraço aos nossos telespectadores. Tinha tanta coisa para falar, né? Mas é bom que fica para outro programa. Falei né? demais, imagina, não fique bravo. Senão você não vai me convidar novamente. Não, né? Claro, tem que falar do Palmeiras também, né? Que isso faz parte da sua vida, né? Claro. Não, mas vamos deixar então para depois do Campeonato Paulista, porque aí verdade. Aí tá a gente fala, acabando aí, né? A gente fala sobre o sucesso aí do campeonato se o Palmeiras ganhar. Mas eu vou falar uma coisa, não é porque eu gosto de vocês, o Paulo é corintiano, você é santista, eu estou na TV Santa Cecília, que de certa forma a universidade, a TV se harmoniza com o Santos Futebol Clube. Se o Palmeiras não for campeão, mas o Santos for, eu não ficarei triste. Porque o Santos precisa desse título. Mais do que o Corinthians, mais do que o São Paulo, mais do que o Palmeiras, o Santos precisa desse título. Concordo. Vai ser bom para a cidade, vai ser bom para o futebol paulista. Entendeu? Então, ok, com certeza. Obrigado, Paulo Jesus. Obrigado, Paulo Cremonese. Missão cumprida hoje. Obrigado ao Diogo Gambini da nossa produção, nossa equipe técnica fantástica da Santa Cecília. Semana que vem tem mais. Tchau.